No texto A Política da Abstração, de Barbara Hammer, a artista reflete sobre como sua experiência como mulher lésbica influencia diretamente o conteúdo de suas obras experimentais. O cinema abstrato proporciona uma grande imersão em um ponto de vista, uma história, em um momento, através da textura ou do som ou da imagem que vemos. Nós conseguimos entrar naquele mundo de uma forma diferente. E o cinema experimental, ele traz essa grande diferença da liberdade de se fazer algo não necessariamente tradicional ou clássico, com mais facilidade de acesso aos equipamentos. E isso é essencial para os artistas marginalizados que conseguem brincar com todas essas possibilidades estéticas. A Bárbara fala que, apesar da forma de seus filmes poderem parecer com outros filmes experimentais, o seu cinema é diferente no conteúdo justamente por ele ter esse ponto de vista de uma mulher lésbica. Então ela tem a necessidade de expor essas imagens de afeto e sexualidade, sejam explícitas ou não. Ela sente a necessidade de contar essa história, porque essa história muitas vezes é apagada. Ela diz: as formas que escolho são marcadas pelo período histórico em que vivo, mas o conteúdo do meu trabalho não são exatamente comentários aos modernistas ou pós-modernistas. A diferença lésbica é ignorada por ambas as escolas da teoria. Embora eu possa desfrutar das multiplicidades de abstração na forma, ainda é continuamente necessário afirmar minha diferença de conteúdo em meus filmes, vídeos, performances e escrita. E com a abstração no cinema, ela vê uma forma de tornar as pessoas, seus espectadores, ativamente envolvidas não somente com o filme, porque é uma coisa mais complexa de se entender, ou na verdade não tem nenhum entendimento, é só a contemplação de imagens e momentos. Mas para além disso, ela acredita que um cinema que foge do tradicional ajuda as pessoas a serem ativas também na vida política, social, na vida externa ao cinema. Ela fala: não é nada surpreendente que eu tenha decidido fazer parte da longa tradição artística de ruptura ou transformação do status quo em uma tentativa de avançar o diálogo. Bárbara tem a noção de que as imagens que ela cria representam uma parte da sociedade. É preciso saber que você não será destruído por se deixar levar. Da mesma forma, ao deixar as abstrações de luz e textura, imagem e voz girarem em torno de você e levá-la a uma experiência fílmica, você toma consciência do que está experimentando. Os membros ativos da audiência não perdem o sentido de si mesmos enquanto se engajam nas sensações físicas do cinema abstrato, mas sentem mais o ser em suas possibilidades. O que me chama a atenção e o que venho pensando há bastante tempo é que a sexualidade, na verdade a descoberta da sexualidade, traz consigo o poder político. Porque quando a pessoa tem acesso a seus desejos e prazeres, ela entende que outras pessoas também são como ela. Isso traz uma sensação de poder, de pertencer a um grupo, de exercer todas as características do ser humano, o prazer, o afeto. No texto The Motion of Light in Water, Samuel Delany, um escritor gay, conta sua experiência após visitar a sauna St. Mark's em 1963. Ele descreve como ficou parado na entrada de um recinto com dimensões de um ginásio, escassamente iluminado por lâmpadas azuis. O local estava repleto de pessoas, algumas de pé e o restante uma massa ondulada de corpos masculinos nus, espalhados pelas paredes. Minha primeira reação, escreve ele, foi uma espécie de espanto aterrorizador, muito próximo do medo. A observação da cena estabelece para Delany um fato que contradiz a representação predominante dos homossexuais nos anos 50, como pervertidos marginalizados, sujeitos desviados. A apreensão de corpos em massa deu a Delany, como segundo ele daria a qualquer um, homem, mulher, trabalhador ou classe média, um senso de poder político. Então, quando uma pessoa tem contato com uma outra pessoa que é igual a ela, isso traz um senso de movimento, isso traz um senso de pertencimento, acaba fortalecendo sua própria existência. Então, essa experiência do Delany diz muito sobre como a representação de minorias traz consigo toda essa questão. A Barbara Hammer diz que sempre quer enfatizar a questão lésbica em seus filmes justamente por essa necessidade de existir, de mostrar para as outras pessoas que estão na mesma situação que a dela, que isso é normal, que isso é real. E isso vai além do cinema, abrangendo todas as artes. Por exemplo, as fotografias polêmicas do Robert Mapplethorpe nos anos 70. O Robert viveu com a Patti Smith nos anos 60 e em um certo ponto ele se descobriu como homem gay e também teve a necessidade de expor os seus desejos e as suas
fantasias e prazeres em forma de arte, justamente para se comunicar com outras pessoas e naquele momento histórico, principalmente, naquele contexto social, isso foi extremamente relevante.